Então, pessoal, bom dia! Tá começando mais uma aulinha do Alicerce TV hoje. E aqui na nossa turminha do G1, a nossa aula de hoje é de matemática. E para quem não nos conhece ou está nos assistindo pela primeira vez, meu nome é Milena. E meu nome é Patrícia. Bem-vindos à aula, pessoal. Bem-vindos, pessoal! E hoje a gente vai aprender. A gente vai falar sobre medidas e grandezas. Como medir cada coisa. O tipo de coisa super importante que a gente tem que saber na vida, gente. Muito importante. Pensa no negócio de matemática que a gente usa pra caramba no dia a dia. Que a gente aprende na escola ou quando a gente é pequeno. E a gente vai usar isso pra sempre. Hoje a gente vai falar sobre medidas e grandezas. E para nossa aulinha de hoje, vamos precisar do kit do estudante. O que que é? Lápis de escrever, borracha, apontador, caderno ou folha de papel. Então, vamos conferir se nosso materialzinho está todo aí. Vamos conferir você de casa também, se o materialzinho está todo aí. Se não tiver, vamos correr para pegar, para a gente ter tudo que precisa para a nossa aula. E agora, pessoal, a gente vai fazer o nosso Mindfulness, que é aquele momento que a gente dá uma meditadinha, a gente para, fecha os nossos olhinhos, presta atenção só na nossa respiração, para a gente treinar, prestar atenção no momento, tá vivendo o momento, não ficar tão ansioso, ficar mais calmo. Para começar, quero saber, de novo eu vou perguntar, mas eu quero que a gente pense um pouquinho melhor antes de responder agora. Como que a gente está se sentindo hoje? Vamos pensar nos nossos pensamentos. Pensar nos nossos pensamentos, tia, que negócio estranho. Ó, a nossa mente, hoje ela está tranquila, tá tipo um lago bem tranquilo, com os pensamentos bem tranquilos, ou a nossa mente está um pouco mais agitada, está um pouquinho mais nervosa. Como é que estamos? Um pouquinho ansioso, pensando numa coisa que você tem para fazer hoje, mais tarde, pensando em alguma outra coisa. Como que está a nossa mente hoje? Que é um pouco para a gente entender um pouquinho mais por que a gente faz o mindfulness todos os dias, né? Em tantos momentos, eu entendo, não é só vocês não, a minha mente também fica muito agitada, a mente da tia Paty também muito agitada. A gente, às vezes, está num momento, está pensando em 50 momentos diferentes. Está pensando em depois da aula, e hoje à tarde, e hoje à noite, e amanhã, na semana que vem, no mês que vem, e um monte de coisa que a gente tem para fazer. Seja coisa que a gente está preocupado, como ir no médico, seja coisa que a gente está muito animado, como brincar com os nossos amigos. Porém, quando a nossa mente fica, às vezes, muito agitada em outros lugares, a gente pode ficar um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais ansioso, ou mesmo a gente não viver totalmente o momento presente. A gente não está presente de corpo e de mente no momento que a gente está vivendo. Por isso, vamos fazer agora a nossa meditação. A gente vai sentar bem retinho na nossa cadeira, vamos parar de escrever ou de desenhar agora. Vamos botar as nossas mãos em cima das nossas coxas. Vocês de casa, vamos fazer o nosso mindfulness junto com a gente. Sentar bem retinho. Relaxar os ombros. Se a língua estiver encostando no sal da boca, vamos soltar a língua, vamos desprender os dentes, deixar a boquinha um pouquinho mole. Pode até abrir um pouquinho a boca, que não tem problema não. Não vai entrar mosca. A gente vai puxar o ar pelo nariz, bem devagarzinho, puxando. E vamos soltar o ar pela boca. Puxar o ar pelo nariz. Encher a barriguinha. Soltar o ar pela boca. Bem devagarzinho, puxa o ar pelo nariz. Solta o ar devagarzinho pela boca. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar devagarzinho pela boca. Puxa o ar. Sente o arzinho gelado entrando no nariz.
Solta o ar quentinho pela boca. Pela última vez, puxa pelo nariz. E solta pela boca. Agora a gente vai puxar nossa cabeça pro lado direito. Para você estar ao contrário. Vamos puxar, sentir bem nosso pescocinho. Puxar pro lado esquerdo agora. Sente esticar os ombros. Levanta a mão lá em cima. Bem no alto, gente. Assim, estica demais. Bota a mão pro lado agora, para os dois lados, como se fosse tocar nas paredes. Se tiver algo do seu lado, pode botar a mão para frente, assim. Estica bastante, como se fosse se espreguiçar. Acabou de acordar, tá me espreguiçando demais, mais. Tá bom agora de alongamento. E aí, gente, como que estão se sentindo depois desse mindfulness? Um pouquinho mais tranquilos, a mesma coisa? Alguém quer comentar? Podem colocar uma carinha aqui também. Fala, quem começou a falar? Com sono. Com soninho ainda, Aninha? Tudo bem, meu amor? Entendo, tem dias que são assim mesmo, não tem problema. Letícia, pode falar? Com sono. Com sono. Eu não tô só com sono, eu tô com sono e animada. Com sono e animada, entendi. Letícia tá com sono e animada. Gostei, Letícia. Quando eu fico com sono, eu queria ficar com sono e animada também. Eu fico só com sono e meio mortinha. Mas, gente, e tá tudo bem também. Como a gente sempre fala, mindfulness não é uma coisa de um dia só. É uma coisa que a gente faz todos os dias. Pode deixar a gente mais tranquilo também, pode deixar a gente com sono, mas às vezes a gente fica com sono ainda, mas com a mente um pouquinho mais tranquila. E isso já vale bastante. E você aí de casa, gostou do nosso Mindfulness de hoje? Conta pra gente também o que você achou, como é que você está se sentindo. E agora vamos continuar. Então, pessoal, na nossa última aulinha, a gente praticou a multiplicação com dois algarismos, né? Com um e com dois algarismos. E hoje a gente vai aprender sobre medidas e grandezas, aprender sobre como medir cada coisa. E aí, Tia Paty, você quer ser a Ali ou a Cleo? Eu acho que a Cleo tem menos falas. Você quem sabe, Pro? O que você acha Pode ser melhor? a Cleo, então. Tá bom. Bom dia, pessoal! Olá, galera! Já pensaram que no nosso dia a dia nós determinamos o tamanho ou a quantidade das coisas o tempo inteiro? Você consegue pensar em exemplo de coisas que nós medimos? Quem pode levantar a mãozinha para me dar um exemplo de coisas que a gente mede no nosso dia a dia? Tomás? Eu acho que talvez a nossa altura. Boa! Ótimo exemplo, Tomás. A gente mede a nossa altura. Mais alguma coisa? Nosso. Peraí, Pedrinho, levanta sua mãozinha e a gente Não, vai te chamar no segundo. não sei mais não. Tá bom, obrigada, Ninguém Tomás. sabe. Letícia. E aí, Aninha, vou chamar a Letícia agora? Levanta a mãozinha também que eu te chamo no segundo. Letícia, pode me dar um exemplo de alguma coisa que a gente mede? Mede o tamanho, mede a A quantidade? gente mede a gente e também quando a gente, tipo, está feito alguma coisa, a gente pode medir parede. Muito bom, mede parede. Para construir uma casa, a gente tem que medir. Muito bom, Letícia. Também a gente pode medir. Peraí, a gente pode medir o tamanho de uma porta, Pode! O tamanho de uma porta a gente também pode medir. de um armário. Um armário, olha quantos exemplos. Tudo ao nosso redor. Muito bom, Lelê. E de uma cama. De uma Muito cama bom, de uma Lelê. TV. Ótimo, obrigada, meu amor. Pedrinho, pode falar exemplo de coisas que a gente pode medir. Medir, tipo, separar uma coisa que, tipo, eu quero minha irmã comprar não sei o quê. Pode ser um salgadinho. Depois eu quero um pouco. Eu medo metade para ela, metade para eu.
É uma forma também, uma coisa que a gente pode medir para ver mais ou menos o tamanho de cada um, que vai ficar para cada um. Muito bom, Pedrinho. Aninha, fala pra gente. Medir uma escada, medir a gente, a nossa altura, medir o caderno, Um medir a caderno, televisão, muito bom. medir o computador, medir Uhum. a planta, medir o espelho e um estojo. Muito bom, Aninha. Gente, vocês trouxeram ótimos exemplos de coisas que a gente pode medir. Ótimos exemplos. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Por quê? Porque a sociedade, gente, no mundo inteiro, desde muito tempo atrás, mais tempo do que eu e a Tia Paty somos nascidas, né? E olha que há muito tempo, né? Segundo vocês, né? A sociedade sempre tentaram muitas formas de medir as coisas ao redor. Pensa só, gente. Tinham que inventar em algum momento formas de medir. As pessoas que tinham que medir ou calcular a quantidade de comida, de tempo, como saber quanto tempo estava passando, distância, para saber se uma cidade era longe, era perto, quão distante que era, quantidade de líquidos, como quanto estava frio, quanto estava calor. Olha quantas coisas diferentes que a gente mede. Imagina um mundo que a gente não consegue medir nada disso. Ah, qual é a distância? Não sei. Quanto tempo que falta? Não sei. Quantos anos você tem? Não sei. Tá frio ou tá calor? Não sei. Quantos graus vai fazer amanhã? Não sei. Pode estar qualquer temperatura, deserto do Saara ou gelo, gente, não sei. Imagina, vai fazer um suco, não consegue nem medir. Bota 5 litros de água para um copinho só de suquinho. Gente, não ia dar certo. Organizar um almoço de família sem poder calcular comida. Gente, ia ser um caos na nossa vida se a gente não conseguisse medir. Então, medir as coisas é algo super importante. E aí, gente, por isso a gente vai estudar hoje sobre grandezas e medidas, né? E a Ali pergunta, você sabe o que são grandezas? E isso é a primeira coisinha que a gente vai aprender hoje. A grandeza é uma palavrinha que significa o quê? Grandeza é uma característica, é uma coisa que pode ser medida. Então, por exemplo, uma coisa tem uma grandeza. A altura é uma grandeza porque ela pode ser medida. Tudo que pode ser medido é uma grandeza. Grandeza é uma palavra até engraçada, né? Grandeza. Mas grandeza é a característica do que pode ser medido, do que a gente pode medir. Oi, Pedrinho? Vou chamar a Letícia, Pedrinho, que está com a mãozinha levantada, te chamo um segundo. Letícia, pode falar, gatinho. Eu sei como pode duas coisas. Como pode medir no passado, como pode medir a comida e o tempo. Boa! E aí? Os dois vão ser a mesma coisa. É só esperar vir quantas pessoas vai vir e quanto vai estar calor no outro dia, frio. Aí você vai ver. Mas imagina só esperar, se a gente fosse ver tudo no momento. Eu tô te vendo agora. Tá travando, mas eu tô te vendo. Você pode tentar sair da chamada e entrar de novo para ver se você vai conseguir visualizar melhor as coisas, tá bom? Ah, caiu de novo aqui, eu acho. Galera, vamos seguir. Então, o Pedrinho vai tentar ver essa questão da internet. Então, saiu de novo. Entendi, Pedro. Meu amor, tenta sair da chamada e entrar de novo, tá bom? Qualquer coisa pode falar pelo WhatsApp, pedir ajuda também para ver se consegue ver melhor. Então, gente, a gente falou sobre grandezas, que grandeza é o quê? Oi, Pedro? Pedro, tenta sair da chamada e entrar de novo, porque a internet agora tá complicada, por isso que tá travando. Acho que ele caiu. Então, gente, a gente viu que a grandeza é a característica de uma coisa que pode ser medida. Por exemplo, um suco pode ser medida a quantidade de suco. A temperatura pode ser medida
a quantidade da temperatura. A gente vai ver isso também, né? Quanto está a temperatura? Deixa eu pensar. Como vocês deram um exemplo, uma porta, a gente pode medir o tamanho daquilo. E aí, grandeza vai ser essa característica. Já a medida vai ser sempre uma comparação, gente. A medida vai ser sempre quando a gente estiver comparando duas grandezas da mesma espécie, ou seja, do mesmo tipo. Como comparar o comprimento de dois cadernos? Por exemplo, eu tenho aqui um caderno desse tamanho. A tia que fica pegando exemplo do quarto dela, ao vivo aqui, gente. Um caderno desse tamanho aqui e um caderno desse tamanho. Os dois têm grandeza, porque os dois podem ser medidos. E aí, para eu descobrir a medida deles, eu vou comparar duas grandezas, ou seja, um caderno pode ser medido, outro caderno pode ser medido. E eles são do mesmo tipo, não é? Tem como eu comparar a medida de um caderno com a medida de um suco? Não tem, porque são coisas diferentes. Tem como eu comparar a medida de um suco com a medida da temperatura? Ai, quanto que dá 24 graus e qual a diferença entre 24 graus e 1 litro de suco? Tem como a gente fazer isso? Não tem, né? Então, a medida é sempre quando a gente compara duas grandezas, duas coisas que a gente pode medir do mesmo tipo, da mesma espécie. E aí, não basta saber se é maior ou menor, ou só mais pesado e mais leve. A gente tem que medir para saber quanto. Oi, Pedrinho. Tá me ouvindo agora? Pedro? Professor. Oi. Você falou, Pedrinho, tá? A mim é porque tá muito travado. A Sim, meu internet amor, daqui eu acho que tá muito ruim. É a internet. Você tá vendo a gente? Agora sua tela apareceu. Agora eu Tô, não tô... Pedrinho. Então, é a internet, mas vamos devagarzinho que vai dar certo. Então, gente, não basta, como eu estava falando, não basta a gente saber só se é maior ou se é menor, mais pesado e mais leve. Se for para uma coisa mais por alto, até pode, mas é importante a gente saber quanto que é mais pesado, quanto que é mais leve. Por exemplo, se você vai comparar o seu peso com o do seu irmão ou da sua irmã. Quão mais pesado, quão mais leve você é? A altura, quem é maior, quem é menor, quanto que é, né? Onde que tem mais suco? É 1 litro ou é 1,5 litro, né? É importante também ver a diferença, saber qual é a diferença, né? Quando a gente compara essas medidas. E aí, gente, há muito tempo atrás, cada lugar tinha o seu jeito de representar as grandezas, né? Cada lugar ia medir de um jeito diferente. E aí as pessoas tentavam muito jeito, pessoal. Tinha lugar que, muitos lugares, as pessoas começavam a usar o corpo para medir. Por exemplo, usavam uma polegada para medir. O que é a polegada, gente? É a medida de 1 polegar, que é o nosso dedão. Tinha a medida de 1 palmo, que era a palma da nossa mão. Tinha a medida de 1 passo, que é exatamente a diferença, né? Tipo, de um pé para outro pé. Usavam para medir também pé propriamente, o tamanho do pé. Agora imagina, gente, se a gente vai usar, beleza. Então vamos usar pé como medida. Aí, Letícia usa o pé dela como medida e eu uso o meu pé como medida. A gente vai ter a mesma medida? O que vocês acham? Vai ter o mesmo tamanho? Posso ir no banheiro? Pode ir no banheiro, Heitor. O que vocês acham? Se eu uso o meu pé para medir uma coisa e a Letícia usa o pé dela, a gente vai ter o mesmo tamanho? Não, porque acho que você é maior do que eu. Pois é, então essa coisa de usar polegada, palmo, perna, antebraço, medida, assim, isso aí dava certo para medir as coisas? O que você acha? Eu acho que... Por exemplo, pessoas diferentes têm tamanhos do corpo diferentes. Uma pessoa que tem uma mãozona e uma pessoa que tem uma mãozinha como uma criança. Elas vão medir as coisas do mesmo tamanho? O gigante e um bebê. Imagina. Vai ser uma medida só ou vai existir 1 milhão de medidas diferentes? 1 milhão de medidas diferentes. Pois é.
E se a gente tem 1 milhão de medidas diferentes, a gente continua com o mesmo problema de não conseguir medir. Porque eu vou chegar e falar, esse caderno aí, gente, tem 5 palmos. Aí a Letícia vai falar, tem nada, tia, tá enganada. Esse caderno aí tem 9 palmos, porque eu fui lá com a minha mãozinha, botei a mão 9 vezes e foi o tamanho. Aí chega a tia Paty e fala, as duas estão erradas, foram 7 palmos, porque eu botei minha mão 7 vezes e deu 7 palmos. Imagina a confusão, gente. Ia dar certo? Cada um com uma medida diferente, medindo as coisas? Ia ter briga. Ia ter briga, ia ter caos. Fala, Aninha. Pra mim, o meu caderno mede 2 paus. E se fosse outra pessoa medindo? Será que ia ser exatamente 2 palmos? Um bebê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Pois, olha só quantas diferenças possíveis, né, Aninha? Muito bom. E Letícia, desculpa, querida, pode continuar? Meu professora, até briga. Isso Pois não é. bom. Ou você pode medir com uma régua, ou com aquelas... Eu não sei qual é o nome daquilo lá, que é muito alto e vai ter uma medida. A gente vai falar sobre isso. Letícia já está chegando onde eu queria que a gente chegasse, gente. Exatamente, Letícia. Para resolver esse problema, a gente tinha que ter todo mundo, em todo canto, em todo lugar do mundo, a mesma forma de medir. Porque se cada um mede de um jeito, a gente não vai conseguir, a gente não vai se achar. Vamos ter muito problema, não é mesmo? Imagina, eu vou vender, falo que é uma quantidade, a pessoa fala que é outra quantidade. Ia ter problema em tudo na vida, gente. Não ia dar para cozinhar, não ia dar para seguir uma receita, não ia dar para fazer nada. Então, para isso, como a Letícia bem estava chegando lá, a gente precisou criar um jeitinho, um sistema em que tivesse as mesmas unidades para medir tudo no mundo todo, para a gente conseguir medir as grandezas. E aí é isso. Gente, vamos levantar a mãozinha que eu já vou ouvir todo mundo. Levanta a mãozinha também, Heitor, que num segundo a tia já te chama. E aí a gente criou esse sistema com as mesmas unidades para todo mundo medir do mesmo jeitinho. E é isso que a gente vai conhecer hoje, gente. Antes de eu falar agora, vou chamar as mãozinhas levantadas, bem na ordem em que foram levantadas. Aninha, pode falar? Tá chegando no intervalo? Tá chegando no intervalo. Ok? Letícia, pode falar? O microfone tá desligado, amor. E também que você pegar uma régua diferente de tamanho, pode ser que dê outra altura também. Mas aí vai ser uma medida diferente, né? Se for uma régua de 30 centímetros e uma régua que tem 1 metro, elas continuam tendo as mesmas medidas, né? Vai ser diferente só se for realmente outra medida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda, Letícia. Vamos falar. Tipo, réguas não tem um espaço? Que cada Tem um um tem um espacinho. espaço diferente e esse é um número diferente. A gente vai... já passou do intervalo? Não, Pedrinho, não passou do intervalo. A gente vai fazer ele. Cauã, pode falar? Preciso ir ali no banheiro e já volto. Tá bom, meu amorzinho. Heitor, pode falar, Heitor? Professor. Diga, lindo. Chico. Ah, bom dia, Tico! Tico veio aqui pra gente medir ele hoje, gente. Vamos medir o tamanho das pernas do Tico. É coisa linda. Bom Muito dia, lindo. Chico. Heitor, hoje, quando a tia acordou, eu até lembrei do Tico, sabia? Eu falei, eu vou contar isso pro Heitor, porque eu acordei e o meu cabelo tava igual o cabelo do Tico, sabia? O meu cabelo tá crescendo, ele tá ficando pro alto. Eu pensei, gente, o meu cabelo tá igual uma calopsita hoje, meu Deus. Vou ter que contar isso pro Heitor, que eu acordei com o cabelo igual do Tico. Você acredita? Imagina essa cena, Heitor. Consegue imaginar? Meu Deus do céu, mas a tia passou uma coisinha no cabelo antes de vir dar aula para vocês, senão vocês iam achar que o Tico ia ser professor de matemática hoje. E aí a gente ia ter um problema, gente. Quem fala a língua das calopsitas ainda?
Ia ser caótico. Pessoal, então a gente vai ver o último slidezinho antes da gente ir para o intervalo. Então, galera, essas medidas que a gente falou, que a gente criou para todo mundo medir igual, do mesmo jeito, em todos os cantos do mundo, a gente vai falar as principais que a gente usa. E essas medidas são o comprimento. O comprimento a gente vai usar para medir a distância entre dois pontos, para medir o tamanho, não é mesmo? O comprimento. Então, por exemplo, o comprimento de uma porta, o comprimento de um caderno, o comprimento de uma parede, o comprimento de um quadro. Quando é para a gente medir o tamanho de um ponto até outro ponto, a gente vai usar sempre o comprimento. E aí, para medir a capacidade, a gente vai usar a capacidade para medir a quantidade de líquido. Por exemplo, aqui nessa garrafa, a capacidade dessa garrafa é de 2 litros. 2 litros de suco, de chá, de água, de refrigerante. A capacidade desse copo é de 200 ml. A capacidade, né, do tanque desse carro é 15 litros de gasolina, por exemplo. Sei lá, gente, posso estar falando muito pouco, a tia não tem carro. Então, capacidade a gente usa para medir a quantidade de líquido. Para agora medir temperatura, a gente vai usar a temperatura para medir a quantidade de calor ou a quantidade de frio. A temperatura hoje está de graus, 24 graus, menos 2 graus. Temperatura vai ser para medir a quantidade de calor ou de frio. E tempo vai ser para medir a duração. Tempo também é uma medida, gente. Vai ser para medir a duração. Duração de quê, tia? Duração de um filme? Duração pode ser a duração de um momento, a duração de um período, a duração de uma época. A gente pode falar em segundos, em minutos, em horas, em dias, em semanas, em meses, em anos, em décadas, em séculos, em milênios, gente. Ou seja, dá para medir desde quantos segundos o seu cachorro leva para beber água até para quantos milênios levou para se formar uma montanha que tem perto da sua casa. Então, tempo também é para medir duração, seja ela muito pequenininha ou seja ela muito comprida. E agora, pessoal, apresentadas as medidas principais do nosso cotidiano, a gente vai fazer o nosso intervalo, galera. E aí a gente vai conhecer mais a fundo cada uma dessas medidas. E vamos fazer um joguinho para a gente praticar, porque a gente gosta de praticar jogando, né? Então, vamos fazer uma pausa agora e a gente volta num segundo. Vocês de casa que está assistindo com a gente, vão aproveitar para beber uma água, para ir no banheiro. E já já a gente volta. Galera, vocês estão preparados? Porque a gente já está de volta. A nossa aula acaba de retornar. Deixa eu voltar aqui. E aí, a gente estava falando, pessoal, sobre as medidas de comprimento. A gente estava falando, pessoal, sobre as medidas, as unidades de medida do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E agora, pessoal, a gente vai escrever algumas coisinhas no caderno. Não vai ser tudo que está no quadro, então não vamos nos desesperar, tá bom? Primeiro de tudo, a gente vai... A cada slide que eu vou passar, eu vou marcar algumas coisinhas de vermelho, algumas já estão marcadas, e a gente vai escrever no nosso caderno. Primeiro de tudo, a gente vai escrever comprimento, pessoal, como está escrito aqui em cima, dentro desse quadradinho vermelho. Vamos escrever? Comprimento. Não vamos confundir com comprimento, com U, que significa quando a gente aperta a mão, dá 2 beijinhos, quando a gente cumprimenta alguém. Cada um, quando for terminando, avisa aqui, tá bom, gente? Manda ok no chat ou manda um joinha. Ok. Aninha terminou. Tomás terminou. Professor, eu já acabei. E a gente já vai escrever isso? Não. Ô, professora, Pedro, eu já posso pular. Gente, confundi tudo, não vi nada. Vamos lá por partes. Professora, Vamos lá. Quem quer falar que terminou, faz um joinha. Eu já sei que a Aninha terminou, eu sei que o Pedro terminou.
Quem quer falar, falar. A Letícia terminou também. Quem quer falar, falar. Eu quero Mãozinha falar, levantada. falar. Vamos lá. Aninha, pode falar. Depois Tomás, depois Pedro. Eu posso copiar tudo? Meu amor, a gente vai copiar algumas coisas mais importantes. Mas tudo não vamos copiar agora. Eu vou mandar os slides no grupo, caso alguém queira que tá de copiar tudo depois. vermelho. Mas o Que mais tá de importante a gente vai copiar, tá bom? Uhum. E eu vou indicar já o que vai ser. Tomás, pode falar? Por enquanto, a gente só vai escrever comprimento e depois você vai marcar as outras. Ó, vou indicar agora mesmo, gente, tudo que a gente vai copiar. Pedrinho, pode falar? O microfone tá desligado, bebê. Isso mesmo que eu queria perguntar quem o nome dela falou, né? E o Tomás. Não entendi. O que você queria perguntar, meu amor? A mesma coisa? Então, a gente vai escrever comprimento. E a gente já viu que é a unidade para medir a distância, né, gente? E a gente vai medir o comprimento de três principais formas diferentes. A gente vai aprender as três principais. E a gente vai copiar essas formas no caderno. A gente vai usar metros. Ó, vou colocar tudo dentro de um retângulo vermelho que for para a gente copiar no nosso caderninho. Metros, que o símbolo é o M, ou seja, a gente bota o número e o M do lado. Por exemplo, o prédio tem 10 metros, assim como está escrito aqui. Então, vou botar o 10 e vou botar um Mzinho do lado. Professora, Oi, meu amor. então eu posso ir para baixo ou continuar na mesma linha? O Pode comprimento? continuar na mesma linha. Pode continuar na mesma linha, gente. É para Vamos usar copiar, metros. é para copiar escrito o metros, o quilômetro e o centímetro. Centímetros, isso mesmo. Vamos copiar comprimento e metros, quilômetros e centímetros. E aí, gente, vamos usar metros para coisas mais ou menos grandes. Por exemplo, um prédio, uma porta, uma parede. Vamos usar metros para esse tipo de coisa. Que a gente vai usar sempre o símbolozinho, esse Mzinho do lado do número, que representa a quantidade. Quilômetros, e a gente, olha só, quilômetros a gente escreve com QI, mas o símbolo de quilômetros é KM. Acredito que vocês já viram em algum lugar esse símbolo. A gente usa para distâncias bem maiores. Por quê? Porque um quilômetrozinho só, são 1000 metros. Então, por exemplo, se a gente vai viajar de uma cidade para outra, são muitos metros, né, gente? São muitos milhares de metros. Então, a gente vai falar essa distância em quilômetros. Por exemplo, 24 km vai significar 24 quilômetros, 24.000 metros. Vamos copiar também no nosso caderno quilômetros e o símbolozinho KM, que é o símbolo que a gente vai botar do lado do número, que representa essa distância. Para coisas menorzinhas, a gente vai usar o centímetro. Centímetro é como, gente? Centímetro é bem pequenininho. É como se a gente pegasse 1 metro e dividisse 1 metro em 100 partes. Dividisse 1 metro em 100 partes. E aí, cada partezinha dessa vai ser 1 centímetro. Vamos usar para distâncias menores, como medir um caderno, medir uma folha, medir um lápis, para coisas menorzinhas. Fala, Pedro. Porque tipo, daqui até Bahia é 3.000 quilômetros e alguma coisa. Ótimo exemplo. E cada quilômetro é 1.000 metros, imagine. E aí, ó, gente, o Pedro trouxe pra gente um exemplo muito legal. Ó, são 3.000 metros, Pedro? 3.000, não, são 3.000 quilômetros. 3.000 metros. 3.000 metros é 3... Não, Pedro falou certinho primeiro, 3.000 quilômetros, Pedro, porque como é outro estado, é muito longe. 3.000 quilômetros, muito bom. E 1 quilômetro é quanto, Pedro? Hã? 1 quilômetro é quanto? 1.000 metros. 1.000 metros. Então, que multiplicação a gente faz? 3.000 quilômetros e 1 quilômetro é 1.000 metros. Uhum. Que multiplicação que a gente faz para saber quantos metros são?
Repete aí. Ó, 1 quilômetro é 1.000 metros. Eu quero saber quantos metros são 3.000 quilômetros. 3 milhões de metros. 3.000. Não vamos chutar a resposta. Estou falando da continha. 1 quilômetro é 1.000 Pera, metros. 3 mil vezes mil. Perfeito, Pedro. Exato, gente. 3 mil 3.000. vezes mil. 3 mil Três- vezes mil é 3 mil. Não, não. Lembra? Não. Quando é conta com um monte de zero assim. Já falei bobeira. Falei bobeira. Não falou bobeira, não, meu amor. Você só chutou. Pessoal, a tia já está agora marcando aqui as coisinhas que a gente vai copiar desse quadradinho. E agora a gente vai falar sobre capacidade. Que, como a gente disse, capacidade é a medida que a gente vai usar para a gente medir o quê? Litros. Para a gente medir líquidos. Todos os líquidos a gente vai usar, a gente vai medir usando essa grandeza da capacidade. Um líquido, ele não vai ter comprimento, né? Tipo assim, eu vou medir um líquido ou quanta água, aqui, a minha água na minha garrafinha. Tem como eu medir isso aqui pelo comprimento? Eu posso medir o tamanho, o comprimento da garrafa. Mas se eu quero saber a quantidade de água, a quantidade de líquido, eu quero saber, então, a capacidade. A capacidade. E aí, eu vou medir isso em litros. Litros é a principal medida de capacidade, pessoal. Enquanto a tia está falando, vamos copiar apenas o que estiver dentro desse quadradinho vermelho. O resto é só para a gente visualizar melhor. A principal medida que a gente usa vai ser litros, gente. A gente usa litro por quê? No refrigerante que a gente compra, que tem litros, né? Lá 1 litro, 2 litros, para água, né? Para uma série de coisas, o galão de água grandão, que tem 20 litros, a gente usa litros para quase tudo. É uma medida muito usada. E o símbolo é L. Botei aqui por exemplo. Pedrinho, a tia está explicando agora. Levanta a mãozinha que eu já te chamo. Por exemplo, botei aqui o exemplo. Comprei um suco de 2 litros. Como sempre, a gente bota o número indicando a quantidade e a gente bota o L, que é o símbolo do litro. Então, se é um galão de 20 litros, escreve o 20 e coloca o L. Se é um refrigerante de 1 litro, bota o 1 e escreve o L. E aí, isso a gente vai usar litro, né? Para quantidades maiores. Por exemplo, essa minha garrafa aqui. A gente está tendo essa dimensão dela. Ela tem 1 litro, por exemplo. Vocês podem ver também na casa de vocês, numa jarra de água, que às vezes a jarra vem com aquela medida. No liquidificador, que geralmente tem a medida também da quantidade. E para medir coisas menorzinhas. Por exemplo, se a gente vai tomar um xaropezinho. A gente está um pouquinho de tosse, a gente está um pouquinho doentinho, vamos tomar um xarope, mamãe vai dar um remédio pra gente. E é uma quantidade que é tão pequenininha do tamanho dessa tampinha aqui. Ou a gente vai tomar um todinho, que é naquela caixinha assim, uma bebida menorzinha, que é menor do que 1 litro. A gente vai falar em ml, mililitros, que é como se a gente pegasse 1 litro e dividisse em 1.000 partes. E aí é bem pequenininho. Uma ml é muito pouquinho, gente. A gente vai usar ml para quê? Para bebidas menores. Quando são aquelas garrafinhas de suco pequenininhas ou garrafinhas de refrigerante bem pequenininhas. Quando são remédios. Aí vem, por exemplo, 200 ml. Que a gente vai representar com esse M e esse L. Acabei. Só um segundinho, Heitor. Levanta sua mãozinha também que a tia te chama num segundo. E aí, todas essas coisas pequenininhas a gente vai representar em mLs. Agora, seguindo as mãozinhas levantadas, Aninha, pode falar, Aninha? Já terminei. Perfeito, amor. Quer perguntar alguma coisa? Tá bom. Pedrinho, pode ligar sua câmera e falar, meu amor? Professora, o que é mililitros? Vou explicar de novo, mas eu só consigo com a câmera ligada. Eu só consigo saber o que é litro, mas eu nunca entendi o que é mililitro. Você já viu, Pedrinho, em algum lugar escrito ml? Por exemplo, 60 ml, um frasquinho de remédio, 60 ml. Ou uma garrafinha de refrigerante, uma coquinha, um guaranazinho, 150, 200 ml. Já viu? Uhum. Então, tá muito presente no nosso dia a dia também. Às vezes a gente só não repara. E é uma quantidade de líquido
sendo que é menor do que litro. A gente quer dizer que não dá para a gente medir em litro, porque senão ia ser muito pequeno, que é muito menos do que 1 litro. A gente usa mililitro. O que é 1 mililitro? É como se a gente pegasse 1 litro, que é mais ou menos a quantidade de líquido que cabe nessa garrafa, e se a gente dividisse essa quantidade em 1000 partezinhas. Por isso que é mililitro, ó. Mililitro, não lembra 1000? É como se a gente dividisse 1 litro em 1000 partezinhas e pegasse uma partezinha dessa. E aí, por exemplo, se eu falo 200 ml. Isso aí, Pedro, você não precisa fazer a conta exatamente agora, porque a gente não vai precisar disso. A questão é só de a gente ter essa dimensão. Se eu quero medir uma quantidade maior de líquido, eu vou usar o litro. Se eu quero medir uma quantidade menorzinha de líquido, seja um remedinho, 5, 10 ml, seja uma bebida pequena, um copo de refrigerante, uma garrafinha, um todinho, 200 ml, assim, a gente vai usar mililitros, ml. O mais importante aqui é a gente entender para que a gente vai usar cada medida. Sacou essa parte? Uhum. Então, Pedrinho, se eu quero medir a quantidade de suco que eu vou fazer para minha família toda, eu vou usar litros ou vou usar ml? Litros. Litros. Agora, Pedrinho, se a minha mãe vai me dar um xaropinho para tosse, num copinho quase desse tamanho aqui, e vão ser 10 ml de. Já estou dando a resposta, né, Pedro? Mas 10 ml de xaropinho. A gente vai usar ml por quê? Porque é pequeno que toma demais. Imagina só se a gente só tivesse litro. E aí eu só queria 10 ml. Teria como representar isso aqui com 1 litro? Você ia colocar mais que esse copinho inteiro. Esse é 0,000, porque litro é uma unidade muito grande para eu medir uma coisa muito pequena. Entendeu, Pedrinho? Uhum. Beleza, meu amor. Vou ouvir o Heitor agora, a dúvida do Heitor. Pode falar, Heitor. Enquanto isso, quem ainda não terminou de copiar, vamos copiar o que está dentro dos quadrados vermelhos, tá bom, gente? Pode falar, Heitor. Diga, gatinho. É para copiar essa tela? É para copiar, não é para copiar tudo que está na tela, para copiar só as palavrinhas que estão dentro desses retângulos vermelhos. Tá. Você conseguiu copiar, Heitor, ou vai copiar agora? Eu copiei uma só. Tá bom. A gente mudou, é porque ficou uma tela parecida. A gente vai copiar, então, capacidade, litro, com esse L em parênteses, que é o símbolo do litro, por exemplo, 2 litros, 2L, 5 litros, 5L. Vamos copiar mililitro, que é quando a gente precisa medir um líquido, mas uma quantidade menorzinha, que aí o símbolo é ml. Por exemplo, um remedinho, que vão ser só 10 ml. Ou um suquinho, que vão ser 200 ml. É para medir uma quantidade menorzinha de líquido. E aí, como que a gente pode medir líquido, gente? A gente pode usar uma jarra, como jarra que tem na nossa casa, jarra de suco. A gente, no liquidificador, como eu dei exemplo, a gente não vai usar geralmente o liquidificador para medir, mas é um lugar onde a gente consegue botar as coisas direto lá, já sabendo a capacidade, né? Por exemplo, vou fazer um suco no liquidificador, boto até a marca que está escrito 1 litro, aí boto as outras coisas. A gente pode usar um copo. Muitas receitas, por exemplo, usam copo, usam xícara. Por exemplo, você coloca 1 copo de leite, ou você coloca 2 xícaras de água nessa receita. São medidas também. Ou para coisas ainda menorzinhas, a gente pode usar uma seringa. Por exemplo, tem como eu usar uma jarra, uma xícara ou um copo para medir um remedinho, 10 ml de remédio? O que vocês acham? Tem como? Não tem como. Então, vou precisar de alguma coisa que consiga medir líquidos bem pequenininhos, como uma seringa. Que numa seringa eu consigo medir 1 ml, 2 ml, 5 ml, quantidades bem pequenininhas de líquido. E agora eu vou ver quem que já terminou de copiar. A Aninha terminou de copiar, o Tomás terminou, Pedrinho terminou de copiar, muito bom. Letícia, confirma pra tia, você terminou de copiar? Letícia terminou de copiar. Ok. Cauã e Heitor estão terminando.
Cauã e Heitor, quando terminarem, falem para a tia que vocês, avisem a tia que vocês terminaram, tá bom? Ok. Enquanto isso, gente, vou fazer umas perguntinhas então. Pessoal, se eu quero medir, deixa eu ver. Se eu quero medir, gente, uma folha de papel, o tamanho de uma folha de papel. Essa perguntinha vai para quem já terminou de copiar agora, tá bom? Enquanto Heitor e Cauã estão terminando. Se eu quero medir uma folha de papel, que unidade eu vou usar, gente? Alguém pode me dizer? Eu, Fala, Tomás. centímetro. Centímetros, muito bom. E eu vou estar medindo a capacidade da folha ou o comprimento da folha? Eu acho que o comprimento. O comprimento, porque capacidade é para medir o que mesmo? É negócios com água, tipo, eu acho. É, líquidos, exato. Com Líquidos, pode ser água, pode ser suco, refrigerante, remédio, chazinho, gasolina, tudo de líquido. Líquido que a gente bebe, líquido que a gente não bebe também. Agora, Letícia, muito obrigada, Tomás, resposta certíssima. Cauã, vamos voltar para copiar, Cauã, para a gente botar todas as informações importantes no nosso caderno. Como é que tá essa cópia aí? Fala pra tia. Eu terminei tudo. Ih, terminou tudo? Então, Cauã, me responde uma coisinha, Cauã. Se eu quero medir o tamanho de uma porta para eu botar na minha casa, eu vou usar que medida, Cauã? Pode abrir o microfone? Quantos? Se eu quero medir uma porta para colocar na minha casa, eu vou usar que medida, Cauã? Você vai ter que usar um. Professora, eu já terminei. Obrigada, Heitor. Muito bom. Você acha que eu vou usar metros, centímetros, litros, mililitros, quilômetros? Lembra isso aqui? Metros. Metros. Centímetro vai ser muito grande ou muito pequeno? Tem que ser muito grande. Centímetros é para medir coisas muito menorzinhas, né? Como medir, por exemplo, o tamanho disso aqui, ou o tamanho de uma folha de papel, o tamanho de coisas menores. Quilômetros vai ser para a gente medir coisas muito maiores, né? Muito bom, gente. Heitor já terminou também. Letícia. Letícia, me diz que instrumento a gente pode usar para medir esse prédio aqui? Altura. A gente vai medir a altura. Se é para medir a altura dele, a gente vai estar medindo o comprimento ou a capacidade? Comprimento. Isso, muito bom, comprimento. E eu vou medir a altura dele em centímetro, em metro ou em quilômetro? Em metro. Perfeito, Letícia, perfeito. Vou usar metro. E aí, Letícia, uma régua a gente usa para, por exemplo, medir centímetros. Uma trena a gente usa para medir metros. O que eu usaria, então? Uma régua ou uma trena para medir esse prédio? Trena. Uma trena é uma coisa assim, que tem tipo uma caixinha e vai saindo uma fitinha que é meio dura e ela pode ficar muito comprida. Nesse caso, ia ter que ser uma trena bem grande. O meu pai, ele me deu um caderno. E aí, eu quero fazer... Aí, sabe, eu vou fazer umas linhas para fazer um desenho. Aí, eu vou precisar de uma régua. Muito bom, porque o seu desenho vai ser pequenininho. A gente mediria o comprimento dele em que medida, Letícia? Não sei. Metros, centímetros ou quilômetros? Metros de altura. Metros? O desenho vai ser tão grande assim que vai ter metros? Lembra que você tem um pouquinho mais de 1 metro. Não. Ia ser o que então? Centímetro, metro, quilômetro? Vai ser... Não sei. Centímetros. Centímetros, que é para coisinhas pequenas. Perfeito, Letícia, obrigada. As mãozinhas levantadas. Vamos lá. Heitor, pode falar, meu querido? Professora, eu não vi que a mãozinha estava levantada. Ah, não tem problema não. Vamos aproveitar, Heitor. Se a gente quer medir a nossa altura ou a altura de alguém, a gente vai usar. Vai ser o comprimento ou a capacidade que a gente vai estar medindo? Acho que o comprimento, né? Comprimento, que é o tamanho, né?
E a gente vai usar metros, centímetros ou quilômetros? Acho que centímetros. Centímetros. Se for um bebê, a gente pode usar centímetros. Realmente a professora não especificou, Heitor. Se for um bebê, que um bebezinho vai ser bem pequenininho, né? Vai ser desse tamanhozinho assim. Ou se for uma criança menor, a gente pode usar centímetros. Mas uma criança do nosso tamanho, por exemplo, a gente vai usar metro, a gente vai usar centímetro. Acho que metros. Metro, porque a gente já começa a ter mais de 1 metro. Muito bom, Heitor. Obrigada, meu amor. O que você fez hoje? O que você aprendeu hoje, na realidade? Hoje Hum. a gente fez uma diferente. Aí depois a gente viu. Aí a gente fez um intervalo e depois a gente estava fazendo uma atividade e que tinha que escrever só as palavras que estavam dentro do retângulo e a professora depois fez umas perguntas. A gente escreveu comprimento, metros, quilômetro, Quilômetros. centímetros, fita métrica. Não precisa ler o caderninho agora não, meu amor. Pode falar realmente só o que você estiver lembrando. Mas eu amei que você copiou tudo perfeitamente. Capacidade, litro, mililitro, jarra, copo, xícara e xerrinha. Muito bom, Letícia. E tudo que você falou são formas da gente fazer o quê? São formas da gente Metros. São formas da gente medir, da gente ver o tamanho, da gente ver a quantidade. Muito bom, meu amor. Quer adicionar alguma coisa na sua retrospectiva ou posso passar para o Pedro? E eu gostei muito dessa aula. Ai, que bom. Eu amei que você gostou. Que E bom, minha agora princesa. pode passar para o Pedro. Perfeito, meu amor. Muito obrigada. Pedrinho, fala para ti, o que você aprendeu na aula de hoje? O que a gente fez imagem, depois habilidade para a vida, o Instituto Botovita, depois eu fiquei travado, né? Toda hora, depois passam uns 2 minutinhos e já era hora de intervalo. Depois eu falo de metros, comprimentos, litros e isso daí. E como é? mLs. Depois a gente teve a retrospectiva. Que é agora. Muito bom, meu amor. Muito bom. Obrigada, gatinho. Ótimo resumo. Heitor, pode falar? O que você aprendeu hoje, Heitor? Hoje a gente fez o mindfulness. A gente viu um vídeo para habilidades para a vida. A gente falou sobre a nossa raiva e a gente aprendeu a litros e mililitros. Muito bom, Heitor. Quer adicionar alguma coisa? Ou foi Não. isso? Perfeito. Muito obrigada, meu amorzinho. Gostou da aula de hoje? Sim. Muito bom, gatinho. Agora, Aninha. Vamos lá, Aninha. O que você aprendeu na aula de hoje? A gente fez um mindfulness, habilidade para a vida. A gente viu um vídeo, a gente aprendeu comprimentos, metros, quilômetros, centímetros, mililitros, litros e capacidade. Muito bom, meu amor. Fizemos você gostou? mindfulness
Ai, não, já. Uhum. Fizemos o intervalo e pronto. Muito bom. Você gostou da aulinha de hoje? Sim. Perfeito, gente. Então, essa foi feita a nossa retrospectiva. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, gente. A nossa aulinha vai ficando por aqui. Então, se ficaram com alguma dúvida, manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Pode mandar em qualquer formato, pode ser um vídeo, uma foto, um desenho. Mandar a foto do caderno de vocês pra gente. É só marcar @alicercedu no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Então é isso, gente. Nossa aulinha vai ficando por aqui. Vamos ligar o microfone para se despedir bem gostoso? Tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã. Bom descanso. Tchau. Tchauzinho. Beijocas. Tchauzinho.